Qual o verdadeiro sonho do Luffy? Imu-sama aparece e mostra os seus poderes? Ele tem Uranus? Qual a próxima ilha que os Mugiwaras vão? E o que a Bonnie tem a ver com isso? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar o capítulo 1060 de One Piece só com acontecimentos bombásticos. Será que dessa vez o Sabo morreu? Que arma era aquela que o Imu-sama utilizou, o governo utilizou? Será que é a Uranus? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. A primeira coisa que a gente tem que comentar é sobre a cor do Luffy no Gear 5, que finalmente foi canonizada aqui. Quais são as suas cores. Ele realmente é todo branco, menos a sua pele e menos a sua faixa. E seus olhos são um pouco vermelhos, um pouco avermelhados. Já tinha saído um figure oficial do Luffy no Gear 5, onde seus olhos eram mais vermelhos do que eu tô vendo aqui. Mas pode ser que seja porque é só no figure. Mas aqui a gente tem que as roupas do Luffy são todas brancas, a fumaça ali em volta dele e o seu cabelo, menos a sua faixa. Essa faixa aí tem o quê? Que ela não ficou branca também. Já que as outras cores das roupas do Luffy mudaram, menos a da faixa. Ou mudou para esse roxo, que antes era vermelho. É mais ou menos assim as cores desse Luffy no Gear 5 aqui. Começando com o capítulo, nós temos que os Mugiwaras estão discutindo sobre o que verdadeiramente aconteceu no Reverie, porque está sendo dito que o Sabo ele declarou guerra contra o governo mundial, mas que ele matou o pai da Vivi, ele matou o Rei Cobra, e a Vivi está desaparecida. Será o que foi que aconteceu? O Luffy e todo o bando sabe que o Sabo não faria isso, então ele definitivamente não matou o Rei Cobra. Mas e a Vivi? O que será que aconteceu com ela? Se ela tiver com o Sabo, eu temo muito pela saúde dela e pela sua vida. Pelo que a gente vai ver um pouco mais pra frente ainda nesse capítulo. Muito provavelmente não, ela pode ter tido um outro destino, já que ela foi ajudada pelo Mijosgard, que é um Tenryubito. Então pode ser que ela tenha ido para um outro local para se esconder, porque o governo mundial quer ela, o Imu-sama quer ela, mas a gente não sabe do seu paradeiro. Agora, se ela tiver com o Sabo, aí é problema. Aí é muito problema. Nós temos uma interação entre os Mugiwaras que mostra ali um Zoro vice-capitão ou agindo como vice-capitão, mesmo que muita gente não aceite. Porque o Luffy diz, não, então a gente vai pra Alabasta atrás da Vivi. Mas aí ele fala que a Vivi muito provavelmente não tá lá, ela tava no Reverie. Então nós vamos até Marijos. Mas aí lá é a sede e a base do governo mundial, a gente não pode fazer isso ainda. É o Zoro colocando aí juízo na cabeça de todo mundo que quer agir por sentimentalismo, que agir no emocional, porque quer salvar uma amiga. E o próprio Zoro fala uma citação do Luffy, que o Luffy fala que o Ace tem sua própria jornada. A Vivi escolheu não ter uma jornada com os Mugiwaras, então ela tem a sua própria jornada. Ela vai ter que se virar de alguma forma. E se ela tiver ido com o Sabo, e se ela tiver sido salva do que vai acontecer mais pra frente, muito provavelmente ela pode ter um segundo local lá nos revolucionários, agindo como uma diplomata, alguma coisa do tipo. Pode ser que seu destino final não seja voltar para os Mugiwaras, mas ter um papel de liderança dentro do exército revolucionário, se ela sobreviver pelo que vai acontecer no futuro, que é bem bombástico. Além das principais notícias que os Mugiwaras já sabem, que é o Crocodile se juntando com o Mihawk, com o Bug se tornando Yonkou, a própria Robin diz que tem outras notícias sobre figuras interessantes e pergunta se o Luffy não quer saber. E o Luffy diz que não, que se tiver algo importante a Robin vai dizer para ele. Só que a Robin sabe da interação do Luffy com a Boa Hancock, porque o Luffy iria querer saber o que aconteceu com ela e muito provavelmente isso está nos jornais. O Luffy vai querer saber sobre o Kobe, e isso também está nos jornais. Por que a Robin ainda não disse ou ela não citou? Eu acho que com a Boa Hancock ela não sabe da interação do Luffy com ela, mas e com o Kobe? Ela sabe, porque o Kobe vem desde lá atrás, eles se encontraram lá em Sabaody, um arco após o que aconteceu com a própria Robin, ela foi resgatada, então o Luffy se encontrou com ele depois, então ela sabe
mas ela não quis contar nesse momento. Por que será? Isso aí é algo interessante também. Porque senão o Luffy iria, além de querer ir para Alabasta, além de querer ir para Marineford, iria querer ir atrás da Boa Hancock para saber o que aconteceu. Como no jornal disse que ela não morreu, mas ele poderia querer ir atrás. Ou então com o Kobe, ele pode querer ir atrás do Barba Negra para salvar o Kobe, sei lá. São todos amigos do Luffy que ele prima pela sua saúde e quer salvá-los. É nesse momento que ele finalmente conta o seu verdadeiro sonho para os Mugiwaras, mas ele não lembrava que ainda não tinham contado esse sonho. E aí, como eu falei, dá pra gente pescar algumas coisas da reação de cada um dos Mugiwaras, inclusive o Sunny, que o Oda faz questão de destacar, do que é o sonho do Luffy, além de algumas características. Eu acho que eu vou fazer só um vídeo comentando o que pode ser esse sonho do Luffy, baseado em todas essas dicas que o Oda deu nesse capítulo, mas nós temos aqui, por exemplo, 3 caras felizes, ou caras risonhas, que são a cara do Sanji, do Frank e do Brook. Nós temos 3 caras espantadas, que são a cara da Robin, do Usopp e do Jinbe. E nós temos ali 2 caras de preocupação, que são a cara da Nami e do Zoro. E uma cara de espanto feliz, que no caso é a do Chopper. Então, pescando um pouco das características de cada um dos Mugiwaras e essas reações, dá pra gente tentar imaginar o que pode ser o sonho do Luffy, além das próximas dicas. Porque o Usopp fala que isso é algo que só o Luffy pensaria em fazer, eu acho que é ele que fala isso, mas é algo impossível, algo que só o Luffy pensaria em fazer. Uma outra dica que ele dá, o que o Oda dá nesse capítulo, é que para o Luffy realizar isso ele precisa ser o Rei dos Piratas. Mas o Luffy já deu uma outra determinação ou definição para o que é ser Rei dos Piratas. Para o Luffy, ser Rei dos Piratas é o homem ser o mais livre do mundo, não ter local para onde ele não possa ir. Então essa aí já é uma outra dica que pode dizer o que é o sonho do Luffy. É algo que não é ser Rei dos Piratas, porque ser Rei dos Piratas é um passo para a realização desse sonho. Então a gente tem aqui que é um sonho muito doido, o Chopper fala que é incrível, a Nami fala que é tão Luffy, isso é bem interessante, isso aqui é bem interessante. Um outro ponto é que o Caribou está no navio, o Caribou está dentro de um baú amarrado, os Mugiwaras não deixariam ele fazer o que ele quer, até porque o poder dele é apelão, mas ele está ouvindo. O Luffy falou que ele só contou o seu sonho pro Sabo, pro Ace e pro Shanks, e agora para todos os Mugiwaras, mas ele não contou ou ele não sabe que o Yamato sabe e também não sabe ou não percebeu que o Caribou ouviu o sonho do Luffy. Então se for algo grandioso, o Caribou sabe e vai falar para aquela pessoa, assim como ele vai falar a informação de que sabe da Poseidon e da Pluton. Então eu quero saber até onde o Oda quer chegar com as informações que ele está dando para o Caribou ou que o Caribou está coletando. Porque a pessoa que vai saber de tudo isso vai ter informações bombásticas. Inclusive o sonho do Luffy. Será que isso aqui também poderia ser um outro indício de que, sei lá, o Oda dá o louco e o Caribou se torna o próximo Mugiwara? Porque o Luffy só contou para Ace, para Sabo, para Shanks, que inclusive chorou enquanto ria, porque é o mesmo sonho do Rei dos Piratas, e agora para o Caribou. Mesmo que ele ainda não saiba que o Caribou não percebeu que o Caribou está ouvindo. A Yamato, ela já é considerada uma Mugiwara, porque o Luffy concordou que ela tem que ficar para trás porque ele não navegaria tranquilo sabendo o que pode acontecer com o país. Mas ele está esperando a Yamato para vir se tornar a Mugiwara. Então agora o Caribou sabe esse sonho. Será que o Oda está dando a louca em fazer o Caribou vir a se tornar o próximo Mugiwara? Será que isso pode acontecer? Quero saber a opinião de vocês, então já comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo. Agora a gente chegou na parte principal desse capítulo, que pode também ser considerada a mais bombástica, até mais que o sonho do Luffy, porque a gente só viu as reações dos Mugiwaras. A gente não soube realmente o que é o sonho dele. Vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Porque agora a gente sabe o paradeiro do Sabo, sabe que ele está em Lulúzia, no país, no reino de Lulúzia, e aqui ele comete vários erros, várias burrices de um cara que não poderia, que não deveria acontecer isso com ele, porque ele é o segundo do exército revolucionário.
um cara que é tão perigoso ou tão importante para o exército revolucionário não poderia cometer 2 deslizes absurdos como os que ele cometeu nesse capítulo aqui. Porque o governo mundial intercepta uma ligação do Sabo com o reino Kamabaka. Mas ele tá tão doido, tão desnorteado, que ele acabou ligando sem utilizar um Dendemushi que vai fazer a interferência do sinal. Ou impedir que as outras pessoas ou que outras pessoas interceptem essa ligação. E isso pode resultar, ou isso resultou no que vai acontecer ainda nessa ilha. Então essa aqui foi a primeira burrice do Sabo. Meu filho, você tá com informação bombástica do que você viu e você vai deixar que o seu inimigo saiba que você sabe essa informação? Isso aí é muita burrice. A segunda burrice que o Sabo cometeu aqui foi estar dando informação por cota. Meu amigo, dê a informação completa de uma lapada. Ele não fez isso. Ele, não tem lá em Marijos? Não tem? Aí ele espera o outro responder. Tem. Pois é, eu pensei que o reino, o trono vazio era vazio. Não tem? Tem. Aí ele espera a galera responder para ele continuar falando. Por que ele não taca logo a informação? Meu irmão, existe um rei no mundo, existe alguém que entra no trono vazio e acabou. Eu só não vi quem é a pessoa. Ele não fala isso, ele não fala. Porque senão até a galera da marinha que estava interceptando a ligação teria ouvido. E essa informação poderia se espalhar até dentro do governo mundial, dentro da marinha. Então isso aí seria muito mais perigoso. Mas não, ele foi dando a informação por cotas. Eu dou aqui um pedacinho, você responde. Eu dou aqui outro pedacinho, você responde. E aí acabou que a ligação parou de ser interceptada, né? Porque o Imu-sama e os Goroseis não queriam que até a marinha soubesse dessa informação. E aí é o que vem a acontecer depois. Porque aparentemente alguma coisa vem por cima do reino de Lulusia. A gente não sabe o que é. É uma sombra gigantesca. E aí, meus amigos, aí a gente tem um extermínio total em uma ilha da atualidade. O quão absurdo é isso, meus amigos? O quão absurdo é isso? Primeiro que a gente tem que quando o Sabo fala do trono vazio e que ele pensa que existe um trono, o trono realmente era vazio, o governo mundial, os Goroseis mandam a ligação ser cortada. Cortem os Dendemushis de vigilância. Os marinheiros até se espantam. O quê? O quê? E aí o Imu-sama aparece lá com a sua silhueta tenebrosa e já arrisca que o reino de Lulusia suavemente. E a gente tem que, depois disso, é que o Sabo vai revelar que tem alguém que senta no trono vazio. Existe um rei no mundo. Depois que a ligação já foi cortada. E após isso, a gente tem os dizeres. Ouçam com atenção, time de vigilância. Ninguém detectou nada anormal hoje. Nenhuma informação foi interceptada. E quanto ao reino de Lulusia, ele nunca existiu. O quão absurdo é isso para os capítulos, para a história atual do mangá. Pela primeira vez a gente viu um reino ser realmente dizimado. Não existe mais ilha. Se vocês verem um quadro anterior, o Oda mostra ali toda a ilha, o reino de Lulusia. E quando essa arma gigantesca atira do céu, acaba tudo. Não tem ilha mais. Desapareceu, foi dizimado do mapa. Não existe. A gente já tinha visto algo parecido com os Buster Call. Porque lá no reino de Ohara, o Buster Call foi ativado e a ilha foi dizimada. As pessoas morreram, mas eu acredito que a ilha ainda continua lá. Só não existem mais pessoas morando lá. Entendeu? Porque a ilha foi dizimada. Mas a ilha continua lá. Aqui não, aqui foi mais absurdo. Aqui a gente teve realmente a ilha completa destruída por essa arma. E aí a gente se questiona, a informação, presta atenção, é mais perigoso para o governo mundial que as pessoas saibam a existência do Imu-sama do que saibam sobre toda a história do século perdido. Porque o povo de Ohara estava estudando sobre o século perdido, só que sua ilha só teve um Buster Call. Enquanto quanto à informação de que Imu-sama existe, ou o rei do mundo existe, foi revelado, foi descoberta, um reino inteiro foi dizimado. E pode ter sido essa mesma arma que dizimou o God Valley. Porque o Rox, ele tentou ser o rei do mundo. Então pode ser que ele sabia da existência do Imu-sama, tentou tomar o seu posto, e aí a gente teve que essa arma foi utilizada. E que arma é essa?
Será que esse aqui é o primeiro indício de que a Uranus está nas mãos do governo mundial e por isso que os Mugiwaras ainda não tiveram alguma relação com ela? Porque já foi dito que as armas ancestrais elas foram feitas realmente para destruir ilhas. Elas destroem ilhas. E aqui, ó, dizimou, acabou, não esquece. Será que dessa vez o Sabo morreu? Porque a gente, não, o Sabo morreu no Reverie. Não, o Sabo morreu, foi preso. Não, o Sabo morreu. E agora ele realmente foi dizimado junto com as outras pessoas. Só que existe a possibilidade dele ser o único a sair vivo disso, porque ele é uma Logia. Ele pode se tornar o elemento fogo e não ser atingido. Até porque esses ataques aqui, eles não têm o hack do armamento. Até onde a gente sabe, porque foi lançada por um objeto, uma máquina, uma arma. E aí a gente imagina que não tenha. E aí ele pode sobreviver, mas pode ser o único. Por isso que eu tô com medo da Vivi estar com ele, porque ele teria que se virar em dois para salvar a Vivi desse extermínio aqui, se ela tiver com ele. Então será que essa aqui é a última arma que está e sempre esteve em posse do governo mundial? E por isso que o governo mundial se mantém há 800 anos, vem tomando o poder, dominando o poder há 800 anos? Não, essa ilha aqui, ó, descobriu, explode, não existe mais, esquece, foi embora. Então esse capítulo aqui foi bombástico porque nos trouxe inúmeras perguntas, inúmeras incógnitas. Será que realmente a arma ancestral Uranus? Meu irmão, o Oda tá doidão agora que acabou o arco de Wano. Tá nos mostrando só um capítulo foda em cima de outro capítulo foda e por aí a gente vai. Para encerrar o capítulo, os Mugiwaras finalmente são pegos por uma zona climática de uma ilha. E muito provavelmente essa ilha que os Mugiwaras vão não é nenhuma das ilhas que já foram citadas lá naquele Road to Laughtale, que dizia ali alguns reinos, diziam 3 os principais, a Ilha Colmeia, Ilha Vanica, se eu não me engano, dizia 3 ilhas principais, mas depois citava várias outras. Acredito que os Mugiwaras podem estar indo para uma dessas embaixo, porque as outras de cima, elas não têm esse clima forte de neve. Então pode ser que os Mugiwaras estejam indo para uma ilha inédita que a gente ainda não sabe qual é. A não ser que a ilha de Elbaf esteja no inverno nesse momento. Mas acredito que seja difícil. Então a gente tem aqui que os Mugiwaras estão indo para uma outra ilha e no final desse capítulo eles encontram alguém em um redemoinho invertido. Que aí o Zoro corta, fatia esse redemoinho e a gente descobre que essa pessoa que estava naquele redemoinho é a Bonnie, que agora tem uma recompensa de 320 milhões de beris, que é a mesma recompensa que o Zoro ou que o Sanji tinha. Ou era que o Zoro? É a mesma recompensa que o Zoro tinha. O Zoro tinha 320 milhões antes do arco de Wano, e agora a Bonnie tem essa recompensa, 320 milhões de beris. E as semelhanças entre esses dois personagens não acabam por aí. Porque lá em Sabaody, o Zoro iria cortar um Tenryubito e foi a Bonnie que salvou ele, ou salvou ela também, salvou todos os piratas ali, de um almirante ir para aquela ilha para tentar capturar todo mundo. E aí ela fala, piratas que salvam outras pessoas, que tipo de pirata estranho é esse? Enquanto o Zoro tá carregando alguém ferido para levar para o hospital. E agora acabou que foi o corte do Zoro em cortar esse redemoinho invertido, que acabou salvando a Bonnie, e agora ela pode ter um papel parecido com o do Lau, em navegar com os Mugiwaras, estabelecer uma relação, uma aliança, porque ela tem várias conexões, além do reino de Sorbet, com o governo mundial. Então ela pode ser quem vai introduzir os Mugiwaras para esse arco final, onde nós teremos a batalha contra o governo mundial. E aí nós vamos ter toda aquela guerra, e ela pode ser esse vetor que vai se aliar ao Luffy, assim como aconteceu com o Lau. E aí eles vão com essa aliança durante vários e vários arcos, até chegar a um ponto que nós tenhamos uma guerra final. Será que é isso que vai acontecer? Esses aqui foram todos os pontos que eu percebi durante esse capítulo aqui, que eu gostaria de comentar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, já me recompensa com aquele like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa sua opinião. Aquela arma lá é a Uranus mesmo? O que será que o Oda quer com o Caribou, sabendo todas as informações importantíssimas que ele sabe? Será que a Bonnie realmente vai ter esse papel que eu acabei de citar?
Comenta tudo aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Tô deixando aqui na tela final os últimos 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!